Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Intercompany com a IBM. Dessa vez, nosso evento é Simplifique a Jornada de Inteligência Artificial na sua empresa. Já tem bastante gente chegando. Para quem é a primeira vez que participa, eu sou Roberto Amaro, sou especialista em FinOps e observabilidade na IBM. E hoje o evento vai ser bem legal, nós vamos falar de inteligência artificial na nossa empresa. Já tem bastante gente conectada aqui. Maiara já mandou bom dia, o Rafael também, o Michael, o Guilherme Brito, Bianca Drum, Luciano Peçanha, bastante gente aqui, Luiz Eduardo, Charles Soares, Maiara, Daniele, tem aqui quem mandou mensagem direta aqui embaixo, Luciana, Irlane também, bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos. Não sei nem explicar se já estão mandando as mensagens, isso é legal, acho que vai ser um evento bem descontraído. Vamos começar já em respeito a vocês, eu não vou dar aquele tempinho inicial, tá? Então, pessoal, esse evento é uma iniciativa da Intercompany IBM. Eu quero agradecer o convite para esse evento, que já é uma série de eventos que a gente está fazendo. Nós já falamos de FinOps, falamos sobre aquisição da VMware, falamos também sobre recuperação de desastres e já tocamos um pouco em inteligência artificial. E hoje nós vamos mais a fundo na implementação para as nossas empresas, né? Vocês já sabem, para todo lado que a gente olha, nós vemos inteligência artificial em todo canto. No jornal, na TV, nas páginas de produto de empresa, nas redes sociais, então, nem se fala. E também imagino que vocês já fizeram alguma coisa desse tipo, criar uma imagem no formato Pixar. Fácil. Mas como eu coloco a inteligência artificial para funcionar na minha empresa? Como eu tiro o máximo de proveito dessa tecnologia? E como eu quebro as barreiras de implementação dentro de casa? Isso é mais difícil, concorda comigo? Por isso que a gente está aqui para te ajudar nessa jornada, mesmo se você já começou e não obteve o sucesso esperado, se já implementou e teve o sucesso, mas sabe que pode potencializar os resultados, ou você ainda nem começou, está planejando, está com um pouco de receio, esse bate-papo é para você também, tá? Quem já começou, quiser colocar aqui no chat, fica à vontade. E a qualquer momento vocês podem colocar. Do lado direito tem um chat que a gente conversa entre a gente, todo mundo vê o que está sendo escrito. E aqui embaixo tem uma telinha de perguntas. Essas perguntas vão direto aqui para a gente. Durante o evento eu vou lendo as que forem chegando, vou interrompendo os apresentadores, tá bom? E a gente vai conversando. Para ajudar vocês nessa jornada, eu não estou sozinho, como de costume. Eu estou aqui com a Franciele Passinato, que é Delivery Leader de IA, da Brain Algar. Franciele, bem-vinda, obrigado pela tua presença. Bom dia, Roberto, bom dia a todo mundo. O prazer é todo meu aqui, falar de um assunto que, como você falou, é muito buzzword, mas eu gosto muito e eu acredito que quem está nesse webinar hoje é porque tem o mesmo interesse. Então, vamos trocar algumas ideias e aprender junto. Legal, brigadão, viu? Quem está comigo mais? Está o Alexandre Hoffman, que ele é o líder de software digital na IBM. Alexandre, bem-vindo, fico feliz com a tua participação aqui hoje. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que estão no call. Bom dia, Fran. Primeiro, agradecer a Intercompany pelo convite. Acho que falar de IA é um tema que a gente gosta de conversar muito aqui na IBM. Eu trabalho na IBM há 10 anos e, coincidentemente, há 10 anos atrás, a IBM já estava trabalhando com inteligência artificial, com o IBM Watson, e eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos lá no início. E aí passei por diferentes áreas, diferentes segmentos, portfólios diferentes. E aí hoje, em 2024, eu voltei para onde eu comecei minha carreira, liderando o time de vendas para novos clientes da IBM. E num momento muito bacana, né? Voltar a falar de AI com os nossos clientes, com diferentes empresas, é algo que é super bacana e a IBM tem feito isso já há 10 anos e a gente tem apoiado nossos clientes a implementar projetos de AI para os negócios e acho que hoje tem uma oportunidade da gente compartilhar com esse público aqui um pouco do que a gente vem fazendo nesse último ano. Obrigado, Beto. Ale, brigadão, fico feliz com a tua participação. E mais uma pessoa está com a gente. Deixei para o final, porque ele já é da casa, já acho que é o terceiro ou quarto que a gente faz junto. Marcos Laman, Head de Data and AI da Intercompany. Marcos, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Roberto. Tudo beleza, meu amigo?
Pois é, né? Já estamos criando o hábito, né? De fazer esses webinars e podcasts e tudo mais. Então, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, conduzindo esse bate-papo. Agradeço demais a presença também do Alê e da Fran, que são parceiraços sempre, né? Afinal de contas, uma coisa que eu costumo dizer é a melhor coisa do mundo não é saber tudo, mas conhecer um monte de gente que sabe. Então, é por isso que a gente tem sempre pessoas assim, tão talentosas e tão experientes junto com a gente para trilhar essa jornada aí de desbravar o mundo da tecnologia juntos, né? Então, obrigado pela audiência também de vocês. É sempre legal a gente poder se juntar e compartilhar um pouco das experiências que a gente está tendo no nosso dia a dia com vocês, para facilitar para todo mundo um pouco também desse processo de adoção de tecnologia. Maravilha, Marcos. Obrigado pela tua participação mais uma vez. Deixa eu dar bom dia aqui para o Nathaniel, que ele mandou bom dia, Roberto. Nathaniel, bom dia, obrigado pela tua presença. Camila, também bom dia. E eu já queria começar aqui com um assunto que eu vi nessa semana, já é um nome difícil, já quero tocar nisso. Eu vi sobre uma tal de Seamless AI, que me ajudaria a implementar a inteligência artificial na minha empresa, sem precisar ficar mudando processos. Acho que pode isso ajudar bastante. E para isso eu quero chamar o Loman para comentar um pouquinho sobre isso. Marcos, acabei de te chamar, vou inverter, você vai ser o primeiro hoje. Tá legal, não, sem problema nenhum, Roberto. Pois é, esse termo, ele não é um termo novo, tá? Apesar dele estar voltando agora com bastante força, voltado à área de inteligência artificial, né? O seamless, na tradução ao pé da letra, né? Que seria sem costura, é aquela mesma sensação que a gente tem quando veste uma camiseta com costura ou sem costura, né? O sem costura é aquilo que você nem sente, você nem percebe que está ali. E quando você percebe que existe uma costura, quando você percebe que existe uma junção, né? Significa que aquela união não é uma união natural, não é uma união insensível, né? Então, esse termo, ele hoje vem junto com a parte de adoção de tecnologias emergentes, né, de inteligência artificial, justamente trazendo essa sensação de que você vai passar pelo uso de inteligência artificial ou adotar a inteligência artificial sem perceber que ela está ali, né? Então, a gente vai muito na linha de automatizar processos, né? Então, essa IA seamless, essa IA sem você perceber, é aquela IA que não é a protagonista, né? Muitas pessoas, principalmente nesse último ano e meio, né, com o boom do ChatGPT, tiveram a oportunidade de lidar com uma IA protagonista. Então, você tem um aplicativo que você conversa diretamente com uma IA, né? Ou através de um chat no website, que você conversa diretamente com uma inteligência artificial e você usa essa inteligência artificial em meio às suas atividades, né? Então, você está ali digitando um e-mail, você precisa de ajuda, então você vai lá para o site do ChatGPT, pede para ele te ajudar a escrever aquele e-mail, aí você vai lá, copia, cola. Então, significa que você o tempo todo está percebendo que a IA está no meio do teu caminho. Ela está te ajudando, obviamente, né? Mas ela está ali, você percebe, ela é protagonista em muitas ações que você está executando, né? Diretamente com a própria inteligência artificial. Quando você fala de inteligência artificial sem costura, o seamless AI, você não percebe que ela está ali, porque no fim das contas, ela está ali por trás das cortinas, ou seja, ela é coadjuvante nas atividades que você está realizando, mas ela está ali para te ajudar. Como, por exemplo, quando você vai fazer um processo de reembolso, né, que você está acostumado a ir lá, entrar no sistema de reembolso, né, fazer o upload da nota fiscal, aí você tem que ir lá preencher os campos dizendo, né, o motivo daquela despesa, etc., e manda isso através de um processo de reembolso que vai passar por um gerente que vai fazer a validação daquilo, né, ou autorizar aquela despesa, depois vai passar pela área financeira, contábil, etc., até esse reembolso cair na tua conta. Quando você coloca a inteligência artificial ali sem costura, né, ou aquela inteligência artificial não protagonista, você não percebe
que muitas dessas ações que eram necessárias e que eram feitas por humanos passam a ser feitas por uma IA, por exemplo, aonde você não precisa mais digitar os campos da nota fiscal ali no processo de reembolso, né? Tem uma IA que vai lá, lê o arquivinho da nota fiscal, preenche para você automaticamente o formulário e ele segue adiante. Esse formulário passa por uma outra IA que valida as políticas de reembolso. Então, aquilo que é item não reembolsável na notinha, né, como, por exemplo, a cerveja ou a caipirinha do almoço, ela vai lá e exclui e bota só o valor que é efetivamente reembolsável, né? Não precisa mais passar pela aprovação do gerente. Aí vai passar pelo contábil, valida se aquela nota fiscal está ok, passa pelo financeiro, verificou que está tudo certinho dentro das políticas, passou pelas camadas de aprovação, tudo de acordo com a regra, automaticamente vai lá e libera o pagamento para o funcionário. Então, aonde você tinha gargalos humanos que precisavam, muitas vezes, processar milhares de vezes a mesma coisa diariamente, né, dependendo do tamanho da empresa, né, ou mensalmente, né, também milhares de vezes, você passa a ter, então, uma IA que está ali atuando como coadjuvante no processo, você não vê a IA, mas ela está te ajudando. Então, isso significa que a inteligência artificial começa a tomar determinados espaços dentro da nossa vida sem que a gente efetivamente veja ela ali, ou que a gente sinta que ela está lá. Mas ela passa a tomar espaço nas nossas vidas e melhorar a nossa qualidade de vida, assim como quando a gente veste uma camiseta que não tem costura. Beleza? Muito bom. Termo novo, nome novo. Cada evento que a gente faz tem um termo novo aparecendo, né? E ligando um pouquinho a esse assunto, eu comentei isso na abertura, né, que nós somos bombardeados por IA por todo canto, né? Existe alguma receita de bolo que a minha empresa, como posso botar, para que eu comece essa jornada de IA, sem precisar mexer em sistemas, a gente ligando com isso, eu vou trazer a Franciele para esse assunto, porque para a gente ter uma visão de diversas empresas. Então, a Intercompany fala um pouco, agora eu quero um pouquinho da Brain Algar aqui para a gente ter esse ponto de vista. O que você pensa disso? Existe uma receitinha de bolo para isso, Franciele? Eu gosto muito dessa analogia, Roberto, porque até o Andrea, que é o fundador da Deep Learning AI, né, e também já trabalhou no Google, né, ele diz que os dados são a receita para um bom sucesso em inteligência artificial, né? Então ele compara dado é a receita para uma boa comida, né? E, de fato, quando se trata de inteligência artificial, os dados, a curacidade dos dados certamente vão trazer um sucesso em inteligência artificial. Agora, falando de mercado, o que eu tenho percebido aqui, contextualizando o que a gente faz, né, dentro do Brain, nós somos o ICT e a gente desenvolve aí soluções com parceiros para compor o portfólio da Algar Telecom. Então, a gente pensa como que vão ser os próximos 5 anos aí, pensando principalmente agora com inteligência artificial, né? E o que a gente tem ouvido do mercado? Não existe uma receita, porém, existem alguns padrões que a gente tem percebido. O primeiro ponto, assim, crucial, é que, normalmente, o assunto inteligência artificial, ele vem top-down. Então, ele vem de uma necessidade, uma regra de negócio, e ele vem top-down para todo o time. Então, o time que hoje trabalha provavelmente com a área de TI ou com a área de negócios, começa a buscar soluções, que é a segunda fase. Começa a buscar soluções na internet e a gente sabe, como você falou no começo, que todos os dias a gente tem algo novo em inteligência artificial. Até as próprias LLMs, né, todo dia lança aí mais de 10 mil soluções diariamente. Então, eles começam a navegar nesse mundo de inteligência artificial e buscar soluções que façam sentido para a regra de negócio deles, né? E eles percebem que é muita variedade e que, de fato, nem sempre faz sentido na curacidade do que eles precisam dentro de casa. Então, o terceiro passo, normalmente, é montar uma área de inteligência artificial dentro das empresas. O que é um caminho natural, né? Buscar a solução, montar a área de inteligência, mas aí acaba tendo um conflito, que são os silos. Então, a partir do momento que você monta a sua área de inteligência artificial, você acaba fazendo o quê? Olhando somente o seu problema, a sua regra de negócio, e você não está conectado com o ecossistema. Então, a quarta fase é começar a buscar no mercado atualizações junto com esse time.
E a atualização, junto com o time, é buscar soluções que sejam empresas que tragam, de fato, segurança, que tenham renome nesse sentido e que sejam parceiros que queiram construir junto e estejam antenados aí com as soluções. Então, eu digo que não há uma fórmula ou uma receita de bolo, mas existe um padrão que a gente tem percebido principalmente no mercado brasileiro. Legal, então não é bem uma receita de bolo, mas esse padrão, isso é legal, isso é muito bom. Aí trazendo o Alexandre e o Ale aqui para a conversa, visão da IBM agora, né? Você consegue mostrar algo prático, alguns exemplos práticos do uso da inteligência artificial? Com certeza, Beto. Um pouquinho, dando um passo atrás, na verdade, eu queria corroborar com o que a Fran falou, né? A gente aqui conversando com centenas de clientes diferentes, de indústrias diferentes, áreas diferentes, a gente vê muitas vezes que projetos de AI surgem top-down, né? E aí, muitas vezes, esses projetos não são bem-sucedidos. Então, o que a IBM percebeu? Que a gente precisa ter ferramentas que permitam entregar projetos de AI para negócios, e recentemente a IBM reformulou o portfólio dela de AI, o antigo Watson passa a se chamar Watson X, com uma série de soluções que ajudam em diferentes aspectos, mas o mais importante que a gente tem visto não é somente ter ferramenta também, né? Mas sim juntar os dois lados, o caso de uso correto com a ferramenta correta. Então, com isso, a IBM tem se posicionado em ter ferramentas e ajudar a identificar os casos de uso para negócios. E com isso, a gente identificou uma série de casos de uso e a gente agrupou em 3 principais contextos, né? O primeiro deles é Customer Care, né, que é atendimento ao cliente, seja ele um cliente externo, seja ele um cliente interno. Um segundo grupo que é muito voltado para a eficiência operacional, então como otimizar processos, como automatizar processos e, de fato, conseguir trazer eficiência nas corporações. E um terceiro caso de uso que é muito voltado para operações de TI, né? Então, como o uso de inteligência artificial podem auxiliar nas operações de TI. E aí, eu tentei separar alguns casos dos mais de 400 casos que hoje a IBM tem implementado para mostrar um pouco para vocês como a gente já tem ajudado nossos clientes na prática. Aí, por favor, se puder subir o material, obrigado. Então, de novo, né? Eu tentei separar aqui nos 3 principais grupos e rapidamente eu vou comentar um pouquinho de cada um deles, tá? O primeiro caso que acho que a maioria de nós aqui, seja com a Magalu ou com alguma outra empresa de varejo, já teve a experiência de interagir para tirar alguma dúvida no passado, né? E, putz, tem que ligar no telefone, o telefone... Você tem que ir seguindo os números, e aí cai a ligação e volta, e aí tem até um certo horário. Então, era uma experiência ruim, né? E aí, a Magalu, junto com a IBM, redesenharam o modelo de atendimento de cliente através de um assistente cognitivo, né? Então, primeiro, os clientes passaram a poder conversar com o saque 24 horas por dia e não precisavam mais ter uma interação via telefone com o cliente. Então, esse é um caso, acho que mais tradicional de atendimento ao cliente, que acho que 100% das pessoas já devem ter tido alguma interação com isso. Eu trouxe um outro caso de atendimento ao cliente também, mas é um pouquinho diferente. Aqui a gente está falando de uma URA cognitiva, né? A URA é onde na mesma interação, né? Quando a gente faz uma ligação para tentar resolver algum tipo de problema, obter alguma informação, sempre tem um atendente, um ser humano do outro lado que precisa olhar todos os processos, todos os procedimentos para conseguir responder o que aquela pessoa precisa. E aí, junto com a TIM, a gente desenvolveu uma URA cognitiva. Então, a gente usa AI para conseguir interagir por voz e analisar o conteúdo que as pessoas têm falado e automatizar esse processo de dúvidas ou
de algum pedido de transação, que a pessoa costumava interagir com um ser humano ou um portal não inteligente, tá? O terceiro foi uma parceria que a IBM fez com a Volks, que começou... Acho que todo mundo aqui já viu uma luzinha no carro e não sabia se era um micro-ondas que estava pegando fogo, não sabia muito bem para onde correr. E aí, putz, vou procurar o manual, onde está o manual do carro, onde eu vou achar aquela luzinha no manual do carro. E aí a Volks, junto com a IBM, eles começaram esse projeto desenvolvendo um manual cognitivo. Então, você conseguia interagir via um aplicativo que usava inteligência artificial, tirava a foto do que antes a gente achava que podia ser o carro pegando fogo, e ele mostrava que nada mais era que o pneu estava precisando ser recalibrado. E aí isso evoluiu ao longo do tempo para outras funcionalidades. Mas são três exemplos de melhoria do atendimento ao cliente, seja ele interno ou seja externo, de diferentes formas de usar a inteligência artificial. Entrando no aspecto de eficiência operacional, e aqui vocês vão ver que muitas vezes elas se conversam, também tem um pouco de interação com o cliente. Eu separei 2 casos que são bem interessantes para compartilhar. Um da Equatorial, nós aqui, eu sei que tem gente do Brasil inteiro aqui, mas nós que estamos em São Paulo sofremos bastante nos últimos dias com a falta de luz. E muitas pessoas ligavam para a Enel, aqui no caso aqui em São Paulo, para a concessionária de energia, perguntando o que ia acontecer, explicando que caiu uma árvore, e com a cidade apagada, imaginem a quantidade de ligações que a Enel recebeu ao mesmo tempo. E aí, com a Equatorial, que é o equivalente à Enel no Nordeste, um grupo gigantesco de energia, a gente desenvolveu o que era parecido com a TIM, que era a URA cognitiva, para automatizar esse processo de ligações. Mas o mais bacana aqui que eu quis trazer, a parte de eficiência operacional, é que a gente, com o uso de inteligência artificial, começou a analisar o que se passava naquela ligação. E não só automatizar a ligação. E, então, poder priorizar se, por exemplo, caiu uma árvore, tinha alguém passando perigo, ou teve algum tipo de acidente. Então, a gente não só trouxe a URA cognitiva, mas evoluiu o uso de inteligência artificial para tomar melhores decisões, que aqui, no caso, impactavam o usuário final, né, as pessoas que poderiam estar em risco. Fran, não sei se você queria comentar alguma coisa desse caso, de algum caso. Eu acho muito interessante. Eu sempre costumo dizer que, quando se trata de inteligência artificial, a gente tem 2 grandes blocos, né? E foi muito interessante porque você trouxe os 2 grandes blocos. Que o primeiro é hiperpersonalização, ou seja, trazer o melhor atendimento para o cliente, né? Trazendo a personalidade desse cliente, trabalhando a inteligência artificial nesse ponto. E eficiência, né, de hiperpersonalização focado em eficiência operacional, né, então trazendo eficiência operacional também para o negócio, né, sempre focado aí dentro da regra, então hiperprodutividade, né, focado na regra do negócio. Então esse é o meu comentário, que sempre tem esses 2 blocos, independente de inteligência artificial, ele sempre vai navegar nesses 2 grandes blocos. E isso, seguindo ainda, né, nessa mesma tendência, né, que a Fran colocou aqui, cada vez mais a gente está sentindo que a inteligência artificial está mais próxima da gente, né? As experiências que a gente tinha há 10 anos atrás, como o Ale colocou ali no início da entrada, né, desses modelos que a gente chama de modelos cognitivos, que aquela URA inteligente que a gente conhecia antes desses 10 anos, né, que inclusive reconhecia algumas palavras-chave que a gente falava ali por voz, então já tinha alguma coisa de speech to text, né, que era aquela tecnologia que reconhecia comandos de voz, ela ainda era muito distante da gente e a gente não sentia conforto em usar, né? E cada vez mais a gente vem indo nessa linha de deixar cada vez mais personalizado, cada vez mais intuitivo para o usuário, né? Essa interação com a inteligência artificial. Eu me lembro no início ali dos anos do Watson,
dos anos, eu digo, de comercialização do Watson, que foi praticamente há 10 anos atrás. Nessa época eu estava também na IBM, participei ali do projeto da Bia do Bradesco, né? Foram anos incríveis ali de introdução da inteligência artificial cognitiva, né, no mercado. E a gente teve um grande desafio, que eu gosto muito de comentar sempre, que foi ensinar o Watson a falar e entender nome de remédio, né? No nosso caso tão emblemático aí da Eurofarma, né? Um parceiraço também, sempre inovador, sempre com muita coragem de empreender em novos desafios. E isso tem tudo a ver com o tema da nossa conversa de hoje, que é exatamente esse do Seamless AI. Essa percepção que a gente está tendo hoje de que cada vez a interação com a inteligência artificial é mais natural, é mais próxima do humano, é que dá significado exatamente a isso que a gente está colocando aqui, né? Então, ver essa história e tocar nela e perceber, nós estamos aqui vivendo uma era, e quem hoje está na indústria, quem hoje está na frente dos negócios, está tendo a possibilidade de viver essa transformação incrível que a gente está vivendo nesses anos, né? De chegar ao ponto de que as próximas gerações vão conviver com o IA de um jeito que hoje é como a gente conviver com as mídias todas que estão em volta da gente, né? Então realmente uma experiência muito legal a gente poder viver isso daí, poder contar um pouco dessa história, registrar um pouquinho dessa história num dia como hoje. Ensinar o Watson para falar o nome de remédio deve ter sido bem legal. Das perguntas que estão chegando aqui, eu separei uma da Daniele, mas antes de eu falar uma coisa, eu ia pedir para vocês seguirem o perfil da Intercompany no Instagram, tá? Vou colocar no chat, tá? O @Grupo Intercompany. Lá no último post já está falando sobre o evento de hoje. Vai lá, coloca um Watson X, um Gênia, para a gente ver a participação de vocês. Acho que é legal, tá? E agora eu vou ler a pergunta da Daniela, que vai bem de encontro do que a gente está falando, né? Acho que pode ser até para o Alê, porque ele falou um pouquinho de casos práticos. O que diferencia a IA que a gente usa hoje em dia em tarefas comuns, olha lá, IA já virou tarefas comuns aqui, e da IA que usamos para IA de negócios. E por que estamos tão preocupados com os processos de integração dessas IAs com os processos de negócio? Pergunta de prova. Ale, vou pensar no teu nome. Você quer começar? Claro, com certeza, Beto. De novo, né? Como acho que todos nós temos falado, né? Todo mundo está falando de AI, todo mundo está querendo usar AI, e muitos não sabem de fato como usar, né? E existe um lado que é super importante que a gente ainda não tocou aqui, que, primeiro, além de identificar o caso de uso correto de IA, que vai, de fato, ao encontro com os objetivos da sua corporação, que você consiga ter plataformas, soluções que ajudem a fazer isso com segurança, que ajudem a fazer isso com governança. Então, que o teu modelo não alucine e fale algo que você não possa. Imagine no dia a dia do teu negócio, a plataforma, a tecnologia que foi desenvolvida, ela não está treinada de uma maneira que garanta que ela não fale algo que não era esperado, e ela acaba falando e prejudica a imagem da empresa. Isso que eu estou comentando não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. A gente tem uma série de empresas que começaram a usar a desenvolver alguns projetos, implementar alguns projetos de AI e sofreram com isso no começo. Então, hoje tem que tomar muito cuidado com como vai ser implementado, como vai ser usado, quais são as integrações corretas, aonde os dados estão, se os dados podem ser acessados, se os dados não podem ser acessados. Então, por isso que a gente tem defendido, nós como IBM, a gente tem defendido muito o AI para negócios, ter uma plataforma que permita se precaver de todos esses aspectos que podem prejudicar a imagem da empresa, mas, por um outro lado, a gente também tem ajudado a identificar o caso de uso correto, que vai de acordo com o que é esperado, com o que a área espera, com os indicadores que a gente tenta buscar. Então, eu acho que tem esses dois principais grupos, né? Um do caso de uso correto e o outro referente à governança, segurança
que são super importantes para ter um projeto de AI de fato para negócios. Legal. Chegou mais uma pergunta. Fran, Loma, vocês querem complementar alguma coisa? Senão já vou para a próxima pergunta. Está chegando bastante coisa aqui. Legal, não, toca a pergunta. Vamos tá atender o público. Tá bom, o Daniel mandou para a gente aqui, esse aqui também é legal. Existem indicadores do uso e crescimento da IA no Brasil? E quais as principais dificuldades de implementação que vocês já estão encontrando? Loma, quer responder você primeiro? Depois eu vou passar para a Fran, tá bom? Legal, maravilha. Obrigado pela pergunta, né? E isso vai muito na sequência disso que o Ale acabou de falar, né? Primeiro vamos falar aqui dos indicadores. Eu até estive recentemente num evento de um parceiro nosso, distribuidor, né? Menos de um mês atrás, aonde a IDC levou alguns desses números, né? E mostrou esses números no painel, né? E parte desses indicadores aponta justamente para a maturidade das empresas em relação ao uso de inteligência artificial. Então, se a gente olhar para os números, por exemplo, na virada de 2022 para 2023, que foi quando aconteceu o surgimento ali do ChatGPT, né? A gente tinha números anteriores que apontavam que cerca de entre 35% e 40% dos CIOs tinham planos de efetivos, né, de utilização de inteligência artificial dentro das suas empresas. E nessa virada, esse número saltou para casa dos 85%, 90% dos CIOs que tinham, sim, uma direção de incluir inteligência artificial nas suas empresas. Isso mostra, inclusive, aquele comentário que a Fran fez mais cedo, né, de que existe muita iniciativa que é top-down, ou seja, está vindo lá do CIO Office ou está vindo lá do CEO dizendo assim, olha, temos que colocar um projeto de IA na mesa, né? E muitas empresas entraram, então, nessa pegada, né, de receber essa missão, uma missão meio sem nome, né, do tipo, eu tenho que ter um projeto de IA e eu não sei exatamente o que, né? E a gente ainda tem muitas empresas assim. Só que esse número deu uma assentada, porque muitas dessas empresas pegaram essas iniciativas, né, de construção de projetos ali, sem endereçar muito bem qual era o caso de uso, que foi exatamente isso que o Ale falou, né, escolher qual é o caso de uso que vai sustentar essa iniciativa, né, e a partir daí você começar a medir valor, medir exatamente quanto é que você está tendo de retorno naquilo. Então, quanto que você investiu de tempo, de esforço, até mesmo de recurso financeiro, porque a gente sabe que existem muitas IAs ali que você olha para um primeiro orçamento e ela parece ser muito barata, só que a partir do momento que você começa a trabalhar e gerar volume, vem uma conta, né, que você não estava esperando, com relação ao número de tokens que você consumiu, né, dentro daquele período. Então, quer dizer, isso nós estamos falando ainda de projetos muito simples, de projetos embrionários, como, por exemplo, a construção de um FAQ, né, que vai atender no website da empresa utilizando inteligência artificial generativa. E aí vem um segundo ponto, né, que é com relação ao rollback desses projetos, porque as empresas começam a perceber que a não utilização de IAs que são próprias para aquele determinado conjunto de conhecimento, aquele arcabouço ali, né, começa a eventualmente apresentar informações imprecisas que podem prejudicar a imagem da empresa. Então, esse número acaba dando uma assentada. Os projetos continuam sendo demandados, né? Mas a gente percebe que ao longo do ano de 2024, as empresas começam a refrear um pouco mais essas iniciativas abertas, sem nome, né? Até mesmo a trabalhar em cima de questões de compliance, dizendo assim, olha, não é permitido usar IA para isso ou para aquilo, a menos que isso tenha sido efetivamente pré-analisado pela nossa área de compliance, pela área de segurança da informação, etc., né? Então a gente vê o número cair um pouquinho ao longo do ano de 2024 por conta dessa racionalização no processo de adoção.
Então, as empresas estão um pouco mais maduras agora no final de 2024. E aí, o grande problema, né, que a gente vê, a resistência que a gente vê na adoção dessas tecnologias, está justamente nessa discussão que vem amparada muito forte pelo tema de governança de dados e governança de informação. E isso faz com que a gente comece a falar de projetos hoje que vão ganhar uma qualidade maior ao longo das próximas implementações. Obviamente, isso também vai demandar um investimento maior, não apenas em tecnologia, mas em conhecimento. As empresas vão começar a estudar mais antes de começar a fazer, as áreas de negócio vão começar a olhar um pouco melhor para essas tecnologias antes de começar a executar uma ação simplesmente para bater ali o checklist das obrigações que elas têm, as metas que elas têm em cada ciclo de fechamento, né? Então, acredito, né, que quando a gente fala aqui de números, né, de tendências, é justamente a gente olhar para uma IA nas empresas mais segura e mais consciente. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Você te cortei aí. Eu gostaria só de complementar, né, porque saiu uma pesquisa muito recente da Flashworks que diz que 1 a cada 4 profissionais já utilizam inteligência artificial no seu dia a dia. E é nítido que as áreas são marketing e TI, né? Mas quando a gente olha para o cenário brasileiro, esse é o cenário mundial. O cenário brasileiro é 1 a cada 5 já utiliza. Então a gente está muito próximo ao ranking mundial. Eu acredito que esses números em poucos meses já vão alterar, tanto mundialmente quanto, né, dentro do nosso cenário brasileiro. E, no meu ponto de vista, a principal dificuldade é responder para que eu quero. Para que serve a inteligência artificial? O que eu quero resolver, né? Qual que é a problemática? Qual a solução que é adequada para esse problema, né? Então, é só para complementar aí a tua resposta, Loma. E acho que vai de encontro com a outra pergunta que eu tenho aqui. O tempo tá correndo rápido demais. E eu cheguei a fazer essa pergunta no outro webinar que nós fizemos de IA e perguntar algo muito parecido, tá? Com o ChatGPT, o tema de inteligência artificial generativa virou pauta de todo lugar. Mas tudo precisa ser inteligência artificial generativa ou pode ser a inteligência artificial tradicional? Não sei se é o seu termo mais certo de usar. Existem outras possibilidades? Como eu defino o uso? Então, acho que vai de encontro com o que você disse, né? Ou para que eu preciso da IA? Quem quer responder, fique à vontade. Beto, eu queria responder, porque acho que esse é um tema super importante. Até obrigado por quem fez a pergunta. Eu tinha anotado que queria tocar um pouquinho nisso. De fato, né, com o boom de ChatGPT, GenAI vem sendo quem está encabeçando essas discussões de AI. Mas o que a gente vê na prática é que, na verdade, a maioria dos casos que estão sendo implementados hoje de AI não necessariamente precisam ser AI generativa, né? Então, a gente tem defendido muito de entender o ponto que acho que o Loma, a Fran também comentaram, eu comentei um pouco mais cedo, de entender bem a fundo o caso de uso e, consequentemente, trazer a tecnologia que faz sentido para endereçar ele. Se é uma AI generativa, se é uma AI tradicional. Muitos projetos são, na verdade, um projeto de automação de processos, se é uma combinação das duas. E quando a gente fala de AI, ainda tem um outro viés, né? Qual o modelo que é o modelo ideal para aquele caso de uso? Então, a gente, na IBM, aqui, a gente tem defendido o contexto de multimodelo, né? Então, cada caso de uso, cada indústria, cada segmento vai ter o modelo ideal para aquele momento. Então, essa pergunta é excelente. Não é tudo GenAI. Também tem coisas, sim, que são GenAI, mas é importante definir qual que é o modelo certo para cada caso de uso e se, de fato, é necessário GenAI. E aí, uma provocação também que eu queria colocar em relação a esse tema, que ainda não surgiu, mas vai surgir, referente ao custo de processamento de AI, né? Todo mundo está usando o GenAI, o melhor modelo que processa mais, mas, de novo, não necessariamente vai ser o modelo mais efetivo
para aquele caso de uso, e em breve, assim como a gente viu com Cloud, né, e o surgimento de FinOps, isso de fato vai acontecer com AI. Com o avanço dos projetos, com o avanço das implementações, já estaremos discutindo como a gente otimiza e qual que é o modelo mais com mais eficiência operacional, né, no caso, com melhor custo-benefício para aquele meu caso de uso. Então, um pouquinho disso, Beto. Volto para você. Legal. Eu queria só complementar aqui um negócio dessa fala do Alê sobre a questão, né, das IAs, né? Incrível, mas a gente tem tido algumas experiências em muitos clientes, tá? Onde a gente tem a isca, né, da IA generativa, como o Ale falou, todo mundo acha que a generativa vai resolver tudo. E, cara, na hora que a gente vai lá e faz o mapeamento da necessidade real do cliente, 80% do projeto é BPM. E aí a gente resolve o resto com OCR e um Natural Language Classifier. E nem entra na IA generativa, né? Um RPA? Então, um RPA, entendeu? É bem por aí. Legal. Acho que os termos vão entrando na moda, né? Todo mundo quer surfar na onda, né? E eu também gosto disso. Então, nem sempre precisa ser uma inteligência artificial generativa. Faz todo sentido. O tempo está chegando, mas está chegando muita pergunta que a Cibele mandou, uma que eu acho bem legal. Fran, achei a tua cara essa aqui, tá bom? Quais as novas profissões estão surgindo graças à IA e quais habilidades essas áreas exigem? E aqui vai de encontro, por que eu estou falando de você, Fran? Porque a gente conversou antes do evento, um caso prático da escola do meu filho, que eles não gostariam que eles usassem o chat GPT, e ele chegou com essa informação em casa. Eu falei, realmente, se for preguiça, não faz sentido. Mas eu acho que no futuro as empresas vão gostar das pessoas que sabem fazer as perguntas ideais para as ferramentas de IA, né? Então, Fran, acho que eu achei muito a tua cara porque você chegou com essas ideias bem legais. Então, por favor, fica à vontade. Muito boa pergunta mesmo. Obrigado para quem enviou. E, de fato, é isso, né? A gente comentou anteriormente, até uma frase emblemática aí do Ricardo Amorim, que ele diz que a IA não vai substituir as pessoas, mas vai substituir as pessoas que não sabem trabalhar com IA. O que eu vejo com relação ao mercado? Que o mais importante do que entender a tecnologia são os soft skills. De fato, os soft skills vão ser o nosso diferencial, né? E além disso, você ter repertório. Porque para programar uma inteligência artificial, você precisa ter esses dois itens, né? Você tem que ter soft skill, que é o único seu, e ter repertório, né? Então, algumas profissões que talvez estejam aí desconexas hoje no mundo corporativo, elas provavelmente podem voltar, né? Mas, obviamente, tem novas profissões que vão surgir, e, obviamente, a gente nem conhece as profissões novas que vão surgir, mas uma delas é de engenheiro de prompt, a questão muito relacionada à governança dessas inteligências artificiais, né? A questão de ética. Então, auditoria de inteligência artificial, eu vejo e vislumbro essas próximas profissões. Mas a principal, hoje, a principal função de uma inteligência artificial é ser complementar ao humano, né? Então, soft skills e repertório são primordiais. Legal. A gente conversa bastante em casa que ele vai trabalhar em profissões que a gente nem imagina hoje que existam, né? E muito rápido. Em 2 anos, acho que já vai aparecer, vai brotar gente nova aí, profissões novas que a gente nem imaginava que existiam. Beto, deixa eu só fazer um comentário em relação a isso. Eu super concordo com a Fran. E eu acho que tem um paradigma, né, da maioria das pessoas, maioria não, né, mas de uma grande parte das pessoas, que a AI vai substituir o seu emprego, né? Então, vou perder meu emprego para um robô, vou perder meu emprego para AI. E é muito o que você falou, né, Fran? Vão surgir novas profissões e as pessoas que conhecerem AI e souberem trabalhar com AI não vão perder seu emprego. Na verdade, elas vão ser, muito provavelmente, as pessoas que vão ser o emprego do futuro, né? Vão ser as pessoas dos empregos do futuro. Então, acho que limpar um pouco desse paradigma que a AI não veio para substituir as pessoas, e sim empoderar as pessoas no dia a dia do trabalho delas. Legal. E atender a uma demanda crescente
que nós mesmos, humanos, estamos demandando, né? Se a gente fosse pensar aqui, voltando no tempo, lá no Fordismo, na época em que o nosso planeta tinha 5 bilhões de habitantes, e não 8 bilhões, quase 9 bilhões de habitantes, né? Sem a Revolução Industrial, nós aqui não poderíamos ter carros, né? E isso não significa que o apertador de parafuso e soldador deixaram de ter seus empregos. Hoje, quando você precisa de um apertador de parafuso e um soldador, você normalmente vai encomendar um portão que custa uma nota. Ele não é a mesma coisa que você usar um apertador de parafuso e um soldador que vai soldar a porta do carro lá na linha de produção. Então é isso. Esses trabalhos que hoje a gente acha que vão ser extintos, eles vão precisar do fator humano para continuar existindo. O soft skill. E que bom, né? E que bom, gente, que bom. Eu vou juntar duas perguntas aqui em uma e vou passar para cada um de vocês. A gente só tem 9 minutos aqui para finalizar. Eu vou juntar do Luiz e do Natanael, tá? Ele falou quais as vantagens e desvantagens e os riscos da utilização da IA no mercado e a personalização para cada cliente, como a IA trabalha. Mas eu quero juntar numa pergunta única. Se vocês fossem começar hoje um projeto de inteligência artificial numa empresa de vocês, independente, por exemplo, se for na Intercompany, na IBM, na Brain, não. Vocês criaram uma empresa e vocês vão implementar, se tem uma empresa, já vão implementar inteligência artificial. Fran, por onde você começaria? Por favor. Eu lembrei do Loma agora falando do jazz, né? Fazendo a correlação aí com uma banda, daí se puder, Loma até complementar. Mas eu desprenderia muito tempo, daí eu vou remeter lá ao começo da nossa conversa, que é a questão da receita, né? Hoje, se você for fazer, exemplo, um bolo, o que você precisa? Você precisa, primeiro, ver os ingredientes que você tem em casa, ver a receita, né? Ver os ingredientes, ver a qualidade desses ingredientes. Você vai desprender 80% do teu tempo aí com esses itens preparando e 20% do tempo no forno. Então, basicamente o que você precisa dentro da sua empresa é entender os porquês da inteligência artificial, o que é o pain point, o que você precisa de eficiência, né? Desprender muito tempo na higienização disso, utilizando a inteligência artificial para te ajudar também nessa fase, e depois partir para, de fato, os resultados, né? Hoje a gente tem diversas soluções, mas eu diria que o próximo passo seria você testar, e o teste envolve erros e a gente está aberto, né, a testar numa amostragem pequena para depois você ir explorando. Mas eu gosto muito da metodologia aí do Lohmann, falando da banda de jazz. Eu acho que ele simplifica muito isso. Bom, né? E até eu queria puxar agora o Lohmann em seguida, porque você falou da receita, do bolo, e me parece que o Lohmann entende disso. Né, Lohmann? Não estou falando muita coisa aqui, mas estou te entregando. Por favor. AdorocomerBem.com.br. Mas vamos lá. Fran, obrigado pelo gancho, né? Que você falou aí das bandas de jazz. A gente tem uma metodologia aqui que vai muito nessa linha do jam session, né? Que é algo do jazz, aonde você pega instrumentistas de diversas classes e gostos e bota todo mundo para criar ali na hora alguma coisa nova, né? Então essas jam sessions, elas sempre saíam com alguma coisa nova, uma cocriação, né? Utilizando, né, instrumentistas de corda, metais, piano, etc., né? Então essa metodologia que a gente aplica, que a gente chama de Innovation Jam, né? Ela traz um outro termo que a gente gosta muito de usar aqui, e quando eu falo aqui de por onde começar, a gente começa com o putz. O que é o putz? Quando você está saindo de casa, indo para o trabalho, você fala assim, ó, putz, eu tenho aquela coisa para resolver. Quando você presta atenção nisso e você esquece que o termo coloquial, aliás, o termo comum que se usa no mercado para isso seria mapear as dores, né? A dor é isso, é o fator putz, né? Que é o que está te atrapalhando, é o que te incomoda. E aí eu volto naquele exemplo que eu dei lá no comecinho desse nosso webinar, né? Do processo de reembolso. Quem é que nunca parou
na frente do processo de reembolso e falou assim, putz, eu tô com uma pilha de notinha aqui que eu preciso lançar e vou perder um tempão nisso. Então, esse é o tipo de situação que você precisa observar no dia a dia e considerando, né, a minha empresa, como é que eu faria, por onde eu começaria exatamente aí, fazendo uma jam session com todos os meus instrumentistas, pedir para eles falarem assim, qual foi o putz que você falou hoje, antes de você vir para o trabalho, né? E aquela dor, aquela necessidade que tiver o maior número de putz, é por onde eu vou começar. A exemplo do reembolso, que todo mundo reclama do processo de reembolso, como ele é demorado, como ele é burocrático. Adorei o putz. Ale, fica à vontade. Bom, fiquei por último, agora ficou mais difícil, né? Porque eu concordo muito com o que ambos falaram, e o que eu estava pensando aqui, e é como a gente tem feito projetos de AI, é a junção do que a Fran e que o Loman falou, né? É como a gente junta o efeito putz, mas em um projeto que a gente não vai colocar 100% das nossas fichas no mesmo pote, né? Então a gente começa pequeno e escala, né? E aí o desenho que a gente tem feito aqui na IBM com os nossos clientes é tentar trazer, e aí a minha sugestão para vocês é tentar trazer ou uma área específica com diferentes personas dessa área para tentar discutir e encontrar qual que é o efeito putz, né, da área. Ou então trazer diferentes pessoas de áreas diferentes da mesma empresa. E aí vocês vão descobrir um monte de efeito putz que nem faziam ideia, né, que isso existia. E aí a gente ajuda a tentar, a IBM tem ajudado a classificar a dificuldade, o esforço, aonde vai ter mais benefício, qual que é o melhor projeto, e aí tomam-se a decisão de por onde começar. Nunca apostando 100% das fichas, mas tentando criar algo pequeno, um MVP, e aí, validado o projeto, faz sentido, resolveu o meu problema, agora sim, como eu escalo, como eu crio outra proporção para esse projeto, e aí vou disseminando entre outras áreas da empresa, e assim por diante, né? Então, o meu ponto de vista não foi combinado, mas é a junção do que a Fran falou com o que o Loman falou, e é o que a gente tem feito aqui na IBM. E é importante lembrar que, se você está começando ou já começou, estamos aqui para ajudá-los. Então, só seguir os nossos Instagram, nossos LinkedIns, que vão ter os nossos contatos, fiquem à vontade para nos procurar. Saímos daqui hoje com o assunto putz em evidência. Foi muito bom. Pessoal, o tempo está acabando. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Então, Franciele, obrigado pela tua participação. Fiquei feliz pra caramba de te conhecer e o jeito que você toca esse assunto de inteligência artificial. Muito obrigado pelo convite, né, primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do que a gente tem vivenciado aqui no mercado, e muito obrigada aí pela audiência, né, pelas perguntas, e fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn e para a gente poder trocar ideias, se tiver alguma pergunta que porventura vocês queiram fazer, a gente está à disposição. Legal. Ale, brigadão pela tua participação, é a primeira que a gente faz junto, espero ter outras, e fiquei feliz com os modelos práticos que você trouxe para a gente. Pô, eu que agradeço, Beto, Loman pelo convite também, Fran por ter compartilhado insights muito bacanas aqui, que com certeza também vou levar nas minhas referências do dia a dia. Agradeço todo mundo que participou, espero que tenham gostado, tiveram ótimas perguntas aqui no chat. Quem tiver interesse, quem tiver dúvida, quem quiser saber um pouco mais sobre os casos de uso, sobre como a IBM tem trabalhado com AI, podem me adicionar no LinkedIn, a gente bate um papo e, quem sabe, ajuda vocês também a conseguirem escolher o projeto certo e implementar um projeto de AI para negócios. Obrigado, pessoal. Obrigado. Loman, a hora que você criou aqui no chat, o Alessio já botou, putz, acabou o tempo, valeu demais. Então, o pessoal já criou um trocadilho com o teu putz. Perfeito. Obrigado e também por me ensinar hoje sobre esse tal de Seamless AI que eu não conhecia, tá bom? Que isso, gente. Muito obrigado a todos vocês, a Fran, ao Alê,
por terem aceitado tocar junto com a gente esse assunto, que é super novo, super desafiador, né? Roberto, você é sempre brilhante na condução aqui das conversas e na atenção com a nossa audiência. E a todos que mandaram perguntas também, continuem mandando suas perguntas para a gente lá pelo LinkedIn e não percam as próximas sessões que a gente vai fazer também do IT Talks. Sempre a gente vai trazer algum conteúdo novo. Beleza? Obrigado demais, mais uma vez, Beto, e a todos aqui pelo compartilhamento de tantas coisas boas. Nós que agradecemos e as perguntas estão chegando ainda. Pessoal, o webinar está sendo gravado, vocês vão receber um e-mail com agradecimento e você que não está aqui hoje também vai receber um replay. Sentimos a sua falta no evento. Pessoal, então eu quero agradecer a presença de todos, vamos nos ver no próximo evento, vocês vão receber os convites para o próximo evento e até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.